Fala, meus queridos, tudo bem? Espero que você esteja bem nesse dia e quero compartilhar algo com você. Quero dizer para você nessa hora que tudo na vida ele tem um propósito e o Senhor ele não permite que uma folha caia de uma árvore se não tiver a permissão dele, né? Se não for vontade dele. Então, eu vou contar para vocês algo que aconteceu na minha vida, um momento difícil que eu passei, mas que no final tudo se resolveu, graças a Deus, e eu consegui entender qual foi o propósito de Deus para aquilo na minha vida, né? Exatamente em janeiro de 2019, as 2 primeiras semanas de janeiro de 2019, eu passei por um período de trevas, literalmente, trevas. Eu passei pelo vale da sombra da morte. Foi algo repentino, não foi algo... eu não sofri nenhum acidente, eu não sofri nenhuma decepção, eu não tive nenhum problema no meu trabalho, no meu casamento, estava tudo muito bem na minha vida, bem até demais. Eu tinha acabado de fazer uma viagem maravilhosa com a minha família, com um grupo de amigos, aproveitei bastante, mas como um dia vira para o outro, o cenário mudou. Uma noite passei por um momento de pânico terrível, e uma experiência única, eu nunca tinha vivido aquilo. E passaram um dia depois daquilo, foi uma noite inteira, e alguns dias depois continuou uma sensação horrível, uma angústia terrível. Eu comecei a ficar desanimado, eu perdi a vontade de viver, eu perdi o ânimo, eu perdi o gás, eu comecei a desvalorizar aquilo que eu já tinha, eu comecei a desvalorizar a minha vida. Eu não tinha mais perspectiva alguma para continuar lutando, para continuar trabalhando, para continuar com a minha família, com a minha casa. Nada para mim fazia mais sentido. E a grande verdade é que a minha mente, ela me abandonou literalmente. A minha cabeça me deixou na mão, eu não conseguia mais argumentar, eu não tinha forças mais para lutar, eu comecei a produzir imagens, eu comecei a ter alucinações, eu comecei a pensar em coisas horríveis, em tragédias, eu comecei a pensar em mortes, e nos 2, 3 primeiros dias aquilo ali foi angustiante, mas depois foi intencionando mais, e eu começava a acordar, eu começava o meu dia com a sensação de que a morte estava me acompanhando. Literalmente, não estou exagerando, não estou querendo fazer uma cena, mas a minha sensação é de que a morte estava do meu lado. Jamais eu teria condições de tomar uma atitude dessas, de tirar a minha própria vida. Jamais. Mas a sensação é de que a minha vida estava acabando, era como se eu sentisse a minha vida escorrendo pelos meus dedos. De repente, aconteceu algo, não sei o que, como, e eu não tinha mais vontade de orar a Deus, eu não tinha mais vontade de louvar, eu não conseguia mais sentir prazer de tomar um café com a minha família, eu não tinha mais ânimo nenhum de sair com os meus amigos, eu comecei a me isolar. Em uma semana, parece que durou um ano, o dia não acabava, eu estava no meu trabalho triste, as pessoas chegavam até mim e perguntavam se estava tudo bem, eu falava, não, tá tudo bem, mas a realidade é que eu não estava bem, não estava nada bem, mas eu não queria preocupar ninguém, eu com medo, não queria assumir que eu estava passando por isso, eu não queria assumir que eu estava, por exemplo, entrando em um quadro depressivo, eu não queria assumir isso, até porque eu sempre fiz comentários ridículos a respeito dessa doença, eu sempre falei que isso era frescura, é besteira, isso não existe, pra mim isso é desculpa, e ao longo da vida eu sempre usei isso, porque eu sempre fui muito alegre, eu nunca passei por situação nenhuma, mas o Senhor me permitiu enfrentar esse quadro negro. Acontece que você quando tá lá é outra realidade, você começa a enxergar, e foram 2 semanas. A primeira semana literalmente eu cheguei no fundo do poço, eu não tinha mais vontade de viver. E a única vontade de chegar no fundo do poço é que não tem mais para onde você ir, não tem mais para onde você cair, ali realmente é o fim. Mas aí é quando chega no fundo do poço que você reconhece que não tem mais forças, que você reconhece que não tem mais saídas, que aí você começa a olhar para o alto e ver que o teu refúgio, o teu socorro, ele vem do Senhor. Mesmo sem vontade de orar, mesmo sem vontade de clamar, de viver, eu comecei a forçar um relacionamento, eu comecei a forçar uma oração, eu comecei a forçar um hino, uma canção, e nas diversas vezes que eu me pegava chorando, sem motivo aparente, chorando como criança, em determinado momento, quando eu estava indo para o meu trabalho logo cedo, o dia começando, eu estava passando aqui, eu moro em Brasília, eu vou de metrô para o meu trabalho, eu trabalho na Esplanada. Quando eu cheguei lá, angustiado, chorando dentro do metrô, estava pouco me ligando porque as pessoas estavam achando de mim naquele momento, porque nada para mim tinha valor, nada para mim mais tinha importância.
Eu não sei explicar, não sei, realmente eu não tenho conhecimento científico, biológico para poder explicar por que acontece isso com a gente. Mas eu sei que o Senhor me permitiu passar por isso. E quando eu saí do metrô ali, que eu fui seguir, eu desço a pé da rodoviária até o prédio onde eu trabalho, que eu gosto de fazer essa caminhada, eu sempre gostei de ir conversando com Deus, orando. Mas eu estava muito triste, muito abalado. De repente, quando eu comecei a andar de cabeça baixa, olhando para o chão, com fone no ouvido, tentando ouvir uma música ali que pudesse aliviar a minha dor, que pudesse trazer uma paz, uma calma para mim, pelo menos para eu poder conseguir prosseguir naquele dia, naquele momento. A dor era tão grande que eu não conseguia mais lutar por um dia, eu queria lutar por um minuto. Então eu senti um vento, uma brisa, algo que veio assim repentino, que me fez levantar a minha cabeça. Eu estava de cabeça baixa, eu senti um vento, uma brisa, e eu não sei te explicar, mas foi sobrenatural. Eu senti uma brisa que naquele momento eu senti um alívio, e eu consegui olhar para cima, respirar. Quando eu olhei para cima, eu vi o sol maravilhoso, o céu lindo, as árvores nunca tiveram tão belas, os pássaros nunca tiveram tanto sentido para mim naquele momento. Eu comecei a ouvir o canto deles, eu comecei a ouvir a beleza da vida em si. E por um breve momento eu senti dentro do meu coração uma passagem que está na Bíblia que fala assim, que não é exatamente nessas palavras, mas o sentido é esse, de que é como se Deus estivesse falando comigo, eu cuido dos pássaros, tá vendo essas criaturas aí? Elas têm o que comer todos os dias, elas não trabalham, elas não têm de onde tirar o seu sustento, mas eu dou alimento para ela todos os dias. Sou eu que controlo, tá vendo essa árvore? Eu faço nascer, eu faço a folha cair, eu faço a folha crescer de novo. Isso tudo naquela manhã. E eu comecei a olhar para o sol, comecei a valorizar aquilo. Eu comecei a sentir uma paz, e literalmente foi a paz que excede todo entendimento. Eu nunca senti uma paz tão profunda, tão grande como eu senti naquele momento. Eu não vou dizer para você que eu escutei uma voz falando no meu ouvido, que eu escutei Deus falar ao meu ouvido, mas eu acredito que Deus fala através da sua palavra. A sua palavra, ela está enraizada em mim, sempre esteve enraizada em mim. Mesmo quando eu estivesse longe dele, a sua palavra está enraizada em mim. Então, na minha convicção, a palavra de Deus é a voz dele, e sempre será. Então, como eu tenho alguns versículos carregados comigo, eu tenho algumas passagens que eu sempre carrego comigo, ele trouxe a esperança, ele trouxe a memória, aquilo que me dá esperança para aquele momento. E esse momento de refúgio, de alívio foi grande, eu senti uma paz. Não vou mentir, eu não fui curado, logo depois disso eu tive outros momentos difíceis. Mas ali eu encontrei uma faísca que me deu esperança e que me deu força. Aí eu pensei, poxa, se Deus não permite que nem esses pássaros passem fome, por que Ele vai permitir que eu tire a minha vida? Ou por que Ele vai permitir que a minha vida acabe assim, sem sentido algum? Então eu comecei a lutar, busquei força, busquei refúgio no Senhor e comecei a enfrentar essa situação. Eu te confesso que foram momentos difíceis. Nunca na minha vida passei por isso. Nunca, nunca. Uma experiência única, traumatizante, mas que serviu. E eu percebo que hoje existem pessoas que passam por essa mesma situação, por esse mesmo problema, quadros depressivos, ansiedades extremas, que são fortes, mas convivem com isso há 2, 3 ou até mais tempo. E nada acontece por acaso. Em outro determinado momento, nessa mesma situação, eu estava andando no mesmo lugar e de repente eu vi um jovem encostado assim numa ponte. Aqui em Brasília tem várias tesourinhas, né? Vários entornos, e eu estava na parte superior atravessando. Eu estava caminhando, um dia lindo também, e eu vi um jovem sentado ali na beira da ponte. A intenção não parecia das melhores. E quando eu passei por ele, eu vi uma angústia, eu senti uma angústia muito grande, e eu pensei, meu Deus, será que é isso mesmo que eu estou pensando? Mas eu continuei andando, eu estava com fone de ouvido como esse, ouvindo uma música, me alegrando para mais um dia de vida, de trabalho. O cenário para mim já não era mais o mesmo, já estava alegre, já tinha vencido. Não sentia mais aquelas coisas, aqueles pensamentos negativos, a minha mente já tinha voltado à estabilidade, já estava normal, ela não estava mais me deixando na mão. Mas eu tomei a liberdade de parar e perguntar para ele se estava tudo bem, né? Eu encostei e falou, olá, tudo bom? Tá tudo bem contigo? Você está precisando de alguma coisa?
aconteceu alguma coisa com você? Eu vejo que você não tá muito bem. Aí ele falou, não, ele ficou arredio, a princípio ele se afastou, ficou assim, eu tô bem, não sei o que. Você falou, olha, eu não te conheço, eu não sei o que você está enfrentando nesse momento, mas eu quero te falar o seguinte, meu amigo, a nossa vida, ela é como um sopro, ela passa muito rápido, e tudo isso aqui que você vê à sua volta é criação de Deus, cara. Aproveite cada momento, cara, aproveite cada segundo. Mesmo que as circunstâncias que você esteja vivendo sejam negativas, sejam contrárias, mesmo que a sua mente te abandone, existe um Deus lá em cima que Ele jamais vai te amparar, Ele jamais vai te abandonar. E esses pássaros que estão à sua volta aqui, toda essa natureza aqui, o Senhor, Ele permite que ela continue vivendo sempre, ainda mais a sua vida, que é muito mais importante que tudo isso. Então, eu não sei o que você está passando, eu não te conheço, me desculpa me intrometer na tua vida, mas eu quero te dizer que você apreciar tudo isso daqui, e você valorizar a tua vida é honrar o Criador. E eu acredito fielmente que Ele tem um propósito muito maior para a tua vida do que terminar assim sem nada. Sem motivo algum, aparente. Foi aquilo que eu vivi, eu falei o que eu vivi. Mas naquele momento aquele jovem começou a chorar e ele sentiu confiança e abriu um parêntese ali do que estava acontecendo com ele. E eu te confesso que aquilo dali me trouxe mais força para continuar vivendo. A questão é a seguinte... A questão é que nós, às vezes, permitimos passar oportunidades que Deus vai colocando no nosso caminho por ignorância, por vaidade, por medo, por receio. Mas eu quero te falar uma coisa nessa hora, meu amigo, não despreze os pequenos acontecimentos. Eu não sei o que aconteceu com a vida desse jovem, eu confesso a você que eu não sei se ele está vivo, se depois ele conseguiu sair dessa situação, se ele foi curado, ou se realmente ele teve coragem para poder tirar a sua própria vida no futuro, porque ele confessou para mim naquele momento, ele estava ali com a intenção de realmente tirar a vida dele, porque ele não estava mais aguentando o sofrimento. Mas o que importa é que naquele momento eu consegui mostrar um outro lado para ele. E naquele momento ele conseguiu ter mais um pouquinho, ele conseguiu ter mais esperança. Ele ganhou mais um dia de vida. Graças a Deus eu consegui entender e eu me dispus a fazer isso. Acontece que eu quero te falar nessa hora é que com a mesma intensidade que Deus realiza as coisas extraordinárias, com a mesma intensidade que Deus realiza coisas grandes, Ele trabalha e atua nas coisas pequenas. É por isso que eu chamo a tua atenção mais uma vez. Não despreze os pequenos acontecimentos da sua vida. Aquelas pequenas coisas, os detalhes, muitas vezes nós deixamos passar. Mas um desses detalhes você pode estar salvando a vida de alguém, você pode estar trazendo paz, você pode estar trazendo alívio para uma dor. Isso é de uma importância imensa. Não tem como mensurar a grandeza disso no reino dos céus. Porque se a gente for olhar apenas para aquilo que é grande e extraordinário, a gente perde todo um processo de uma caminhada. E cada etapa que a gente vai vivendo serve para o nosso crescimento. Hoje eu estou curado. Eu falo isso para a glória de Deus. Eu estou extremamente curado. É claro que eu sofri algumas sequelas devido à ansiedade, que ficou, alguns tiques nervosos, algumas coisas ficaram. A minha mente ela não ficou assim, mas eu estou bem, estou feliz. Hoje eu tenho vontade de viver. E essa situação que eu contei, esse testemunho que eu contei, ele se repetiu não só uma vez, mas foram várias vezes, em diversas situações diferentes. Mas pessoas que não estavam em quadros depressivos, mas estavam vivendo outras situações, mas que eu tive a disponibilidade de parar o meu mundinho, de parar a minha vida, tirar o meu eu de cena e pensar um pouco no próximo, e muitas vezes um próximo desconhecido. Mas o que mais me chamou a atenção é que pessoas que estão ao meu lado, pessoas que andam comigo, pessoas que são meus amigos, pessoas que eu tenho confiança, passam por situações parecidas, mas têm vergonha, às vezes, de falar. E como eu vivi, eu posso dizer, então Deus tem me dado essa ferramenta, essa estratégia para poder auxiliar, às vezes, a dor e ajudar muitas pessoas que estão passando por momentos difíceis. Deixa eu te falar, você é um instrumento de Deus. Se você acredita em Cristo, se você é cristão ou não é, ateu, não me interessa. Não estou falando de religião, estou falando de vidas. Você é um instrumento. Você tem o poder de ajudar, abençoar, de atrapalhar ou de amaldiçoar a vida de alguém. Então, mais uma vez eu volto a dizer, não despreze os pequenos acontecimentos da sua vida. Acontece que durante muito tempo eu fui covarde, eu fui medroso, eu tinha vergonha, eu não vou mentir, eu confesso a vocês, eu tinha vergonha muitas vezes da minha fé. Eu poderia não confessar isso com a minha boca,
mas com as minhas atitudes eu confessava, com as minhas atitudes, o meu estilo de vida demonstrava cada dia mais que eu tinha vergonha do Evangelho. E o Senhor trouxe uma palavra no meu coração há mais ou menos 5 ou 8 anos atrás, que ficou martelando, e eu sempre falava isso para as pessoas, eu sempre comunicava isso que o Senhor estava dizendo para mim, mas quando na verdade ele estava querendo falar era para mim mesmo. O Pedro, quando Jesus estava ali sendo crucificado, ele se encontrou num cenário já previsto pelo Mestre, onde ele estava rodeado por pessoas. Jesus estava sendo crucificado, era o momento da crucificação, mas Pedro estava rodeado de pessoas e 2 ou 3 momentos ali, alguém reconheceu ele como aquele que acompanhava Jesus, aquele que seguia Jesus. E ele teve vergonha, teve medo, ele negou. E ele falou, não sou eu, não sou eu. E essa palavra ficou martelando na minha cabeça, Quantas vezes no nosso dia nós não negamos a Jesus com o nosso receio, com o nosso medo? Quantas vezes nós não o negamos a Cristo com as dificuldades de falar, por insegurança, com as nossas limitações? Eu tenho várias limitações, eu não sei o que dizer, as pessoas vão falar, vão criticar, e se eu falar que não faço isso porque eu sigo a Jesus, eles vão vir cheio de argumentos, e talvez eu não sei uma situação, vou ficar ali. Então, quantas vezes nós não enfrentamos situações assim na nossa vida, e nós recuamos, e nós negamos a nossa fé em Cristo? Quantos momentos e quantas oportunidades você teve de falar do amor de Deus, você teve de falar por que você acredita em Cristo, por que você está seguindo a Jesus, e você recuou e você negou, assim como eu, durante muito tempo da minha vida. Mas hoje eu entendo perfeitamente, e o que aconteceu com Pedro logo após foi extraordinário. A primeira ministração dele, ele conseguiu alcançar 3.000 almas. Então, fica mais uma mensagem para você nessa hora. Mesmo que você tenha recuado, mesmo que você tenha negado, mesmo que você tenha tido vergonha, não se culpe por isso, não se condene por isso. Sacode a poeira, segue e confia nele, porque as palavras vão vir, a inspiração provém. E tem uma palavra que o grande missionário Billy Graham, já falecido, mas um grande homem de Deus do nosso século, falou, e eu me apeguei a isso de uma forma grande, que a sua vida, muitas vezes, ela é a Bíblia que o mundo está lendo. Então, se faltar uma palavra, nunca vai faltar uma atitude. E a atitude, a nossa atitude, a nossa conduta, o nosso estilo de vida, ele vale muito mais que 1000 palavras. Então, viva com Cristo, respire Cristo, seja Cristo e não despreze os pequenos acontecimentos à sua volta. Que Deus abençoe teu dia e Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Me ajude a melhorar.